É um tanto que senso comum considerar que o Pilates é uma modalidade super segura, que você vai lá, principalmente quando você está com alguma dor, você centra na sua respiração, você consegue equilibrar mais o seu corpo e você está protegido. E do outro lado a gente tem o CrossFit como sendo um grande vilão, possivelmente aumentando muito as suas dores, desenvolvendo novos problemas no ombro e que a garantia é ficar rico abrindo um consultório de fisioterapia ao lado de um box de CrossFit. Esse vídeo é para falar sobre uma situação que aconteceu hoje, que me deixou altamente irritado. E eu considero que esse assunto vale muito a pena conversar com vocês. Eu acho que vai fazer bastante sentido, porque, em geral, essas generalizações, elas são uma grande farsa. É uma zona muito mais cinzenta que precisa de muito mais detalhamento e análise. E o que me motivou a falar sobre isso é que hoje pela manhã a minha esposa gosta de fazer aula de Pilates e ela sofreu um acidente. Eu vou deixar uma análise do exercício daqui a pouquinho e era um exercício altamente estúpido. Vasculhando um pouquinho na internet eu encontrei esse vídeo aqui, não é minha esposa fazendo, mas é um movimento bem semelhante ao que ela estava realizando lá quando ela me descreveu. Eu achei extremamente idiota. Porque você tem um trabalho pequeno da musculatura do bíceps, você tem uma tendência muito grande a perder o equilíbrio. Numa situação em que se você perde o equilíbrio, você tem um risco muito grande de se machucar. O que aconteceu com a minha esposa foi o seguinte, ela tinha feito um exercício anteriormente, que estava com uma carga um pouquinho mais elevada, e ela pediu para reduzir essa carga. A professora foi lá e reduziu. Detalhe, a professora é uma fisioterapeuta. Então, você já pode até pensar que seria um ambiente ainda mais seguro do que se fosse um educador físico, se a gente for partir por esse lado das generalizações. Ela reduziu a carga, minha esposa subiu, colocou os dois pés na plataforma móvel e como estava muito leve, assim que ela puxou, ela caiu para trás. No que ela caiu para trás, ela acabou batendo o ombro, a cervical e ainda tem as molas lá embaixo, que foi onde ela cortou o braço e fez essa figura bonita aí de quase 20 pontos no antebraço. Saiu relativamente barato? Sim, mas foi uma situação de alto risco, que se a gente for analisar pelo benefício que o exercício está trazendo e o risco inerente a essa atividade, eu nem vou chamar de exercício porque foi algo totalmente desnecessário, tá? Eu tô falando um pouco mais até de raiva porque eu realmente estou com raiva. Eu acho que foi um total desserviço, foi um exercício totalmente não profissional que foi prescrito. Eu não consigo imaginar uma situação em que haja justificativa para prescrever um movimento desse. Se você quiser treinar a propriocepção, que é essa capacidade de você se ajustar no espaço, ter uma noção de como está a posição do seu corpo, sem você precisar ter um feedback visual disso, de como está a sua articulação, você pode treinar isso, estimular de diferentes maneiras mais seguras do que essa. Se você quiser estimular sua musculatura do bíceps, você pode fazer isso de N maneiras que sejam mais estáveis. Até porque quando a gente aumenta a instabilidade, as musculaturas em geral acabam tendo uma redução na atividade muscular. Então, para um estímulo da musculatura do bíceps, é um exercício péssimo. Em resumo, é um exercício que apresenta altíssimo risco e, se houver algum benefício, é mínimo. Tudo isso para dizer o quê? A gente não pode generalizar e falar CrossFit machuca. Não pode generalizar e falar Pilates faz bem para todo mundo e todo mundo deveria fazer. Independente da modalidade que você está realizando, tudo vai ser determinado pela fonte de informação que você está tomando para executar suas ações, executar os exercícios. Por exemplo, digamos que você goste bastante do meu conteúdo, absorva como eu oriento a execução dos exercícios, conseguiu aprender corretamente e tal, já sente suficientemente bem para realizar os exercícios? Beleza, você vai lá, vai ter os seus resultados ali. Eu não tenho uma pegada muito do bodybuilding, eu gosto mais de ajudar a galera que está começando a treinar, porque eu sinto que tem uma falta desse tipo de orientação nas academias, né? Às vezes acaba sendo muito cheia, às vezes a gente incorre em outros problemas profissionais ali, que pode surgir de uma má vontade, alguma preferência ali de ajuda por parte dos instrutores, que isso daí também é um outro problema. Mas você pode sim adquirir esse conhecimento, claro que demora muito mais, você vai ter que filtrar todas essas informações, tem muito conteúdo aí pela internet, e eu acho que isso traz à tona um outro aspecto que é importante você considerar. Se você optar por uma autoeducação, né, ser mais autodidata em relação a isso, filtre bem assim quem que você está buscando essas informações, busque comparar para você entender esses padrões, é muito do que eu faço também quando eu vou aprender sobre alguma área nova.
não tomar somente uma vertente como realidade, tenta entender outros pontos de vista com um olhar menos enviesado possível. Eu sei que isso demanda bastante, mas é uma conduta que eu acho importante para você não se cegar e perder o olhar para esse horizonte. Às vezes pode ter alguma outra coisa que faz sentido para você. Quando você fica com uma visão muito engessada, pode ser que para o seu caso, essa vertente não encaixe muito bem. E se você não adaptar essa sua visão, pode ser que você acabe fazendo os mesmos erros repetidas vezes, achando que para você não funciona, mas você simplesmente não encontrou a maneira correta de ajustar as atividades para o que você precisa. E voltando a essa questão do Pilates e do CrossFit, eu lembro que até ela fazia CrossFit antes e o instrutor que ministrava lá as aulas, ele tinha um cuidado, ele fazia uma progressão mais interessante, ele não ia nessa pegada muito de seleção natural, de WODs, faca na caveira e tal, ia mais tranquilo, focava mais na técnica, na execução dos movimentos, numa progressão mais individualizada, levava em consideração as limitações. Então, sim, existem profissionais que vão ter esse cuidado no CrossFit e vão existir maus profissionais no Pilates que podem fazer alguma coisa arriscada para você e acabar te machucando. Então, ao meu ver, se você está começando a treinar agora ou você ainda não achou um treino que encaixa muito bem para você, eu vejo duas opções. Ou você toma essa primeira vertente de se educar e buscar o conhecimento, ver diferentes influencers aí, ou estudar artigos científicos pela fonte mesmo. Isso vai demandar muito tempo, muito esforço, mas você, com o passar dos anos aí, né, você vai entendendo mais como que o seu corpo responde, você vai testando em você mesmo e buscando esse seu caminho, essa sua jornada, mas isso sim pode levar muito tempo. A outra é você buscar realmente alguém que você confie, ou você também pode adquirir algum curso que vai te ensinar isso. E eu já deixo aqui os links abaixo. Eu desenvolvi um curso que chama Autonomia na Musculação, que eu passo todo o meu conhecimento teórico e também tem aulas de demonstração prática de exercícios para você entender melhor ainda como executar os movimentos. Lá, a ideia é você, quando absorver todo esse conteúdo, você já estar capacitado para montar o seu próprio treino. Que você consiga ir em qualquer academia, que aconteça de você ir viajar e você está em casa, pô, o que eu vou fazer? Você já ter essa liberdade e o conhecimento de conseguir adaptar às suas necessidades. Você não vai precisar ir na academia, viu aquela máquina que está ocupada e falar, caramba, agora eu vou ter que aguardar esse cara aí fazer as 6 séries dele, que eu não quero revezar, enfim. N situações aí que você não vai se sentir mais preso a uma planilha quadradinha ali. Você vai poder fazer essas adaptações para o resto da vida. E eu acho que isso é muito libertador. Se você tiver interesse, vê o link aqui embaixo. E essas generalizações, aliás, agora fazendo um paralelo com o próprio canal, não era nem algo que eu tinha pensado em colocar no roteiro aqui, mas que eu pensei, é o seguinte, a Fit Nerds é baseada nessa quebra de estereótipo. Porque, em geral, a gente vê o nerd como sendo aquela pessoa que é mais sedentária, que não consegue se comunicar muito bem. Eu passei muito por isso, então eu quero conseguir proporcionar essas transformações, ajudar quem está aí do outro lado. Se essa mensagem faz sentido para você, você está passando por alguma dificuldade, sente alguma ansiedade em falar em público, por exemplo, eu puder ajudar nesse sentido, cara, manda uma DM ali para mim, vai ser muito legal poder te ajudar. E claro, na questão de treinos aí, vai ser um prazer também poder entender mais da sua história e poder te auxiliar nesse começo aí de atividades, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigado por me ouvir até agora. Eu acho que se você também conseguir olhar na sua vida, onde que você está fazendo algumas generalizações, não só em relação ao exercício, mas outras áreas da sua vida também, que talvez possam estar te cegando, que você não está enxergando essas oportunidades, pode ser muito por conta disso, que a gente fica mais habituado em colocar situações e às vezes pessoas em caixinhas ali na nossa mente, e isso pode acabar cegando a gente, tá bom? Então, se isso fez sentido para você, se lembra de curtir, se inscrever no canal, e aqui ao lado deve estar aparecendo algum outro vídeo para você continuar assistindo e aprendendo mais sobre treinamento e, quem sabe, outras coisas também. Eu vou ficando por aqui e valeu!